Rei dos reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Boa noite, igreja, graça e paz. É uma honra estar aqui com vocês em mais um culto de louvor e adoração. E vamos começar com o prelúdio do irmão Hernando. Amém. Irmão Hernando, muito obrigado. Agora vamos ter a oração inicial com o pastor Júlio. A paz, irmãos. É uma honra poder iniciar esse culto de adoração a Deus. Eu espero que tudo que ocorrer nesse período de adoração, que o seu coração seja tocado e que verdadeiramente Deus traga a resposta para as nossas vidas. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de servirmos a Ti. Mesmo nesse tempo tão conturbado ou tão incerto, nós podemos pegar em Suas mãos e saber que o Senhor nos guia, que o Senhor nos ouve e o Senhor nos atende. Que o Senhor continue abençoando o seu povo, Senhor, ainda que estamos à distância, mas estamos com os corações unidos, estamos de mãos dadas pela oração, pelo clamor, pelo amor, pela fé. Que nesses momentos, Pai, que se seguirão, que os corações sejam tocados, que vidas sejam transformadas, que portas sejam abertas, Pai, porque acreditamos no Seu poder, acreditamos na ação divina do Seu Espírito Santo. Que nessa hora, Pai, que a nossa vida esteja atenta, nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Clamamos a Ti, Senhor, sempre por Tua bondade e por Tua misericórdia, que os nossos pecados sejam sarados, que nós sejamos perdoados e sempre glorifiquemos a Ti, por isso, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Ok, muito obrigado, pastor Júlio, por essa oração. E agora teremos um cântico de louvor com o irmão Juninho e a irmã Lesileiane. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas
Se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se nessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despeso minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da tua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só após de um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que nem sei, nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Irmão Juninho e Lesliane, muito obrigado por esse cântico hino de louvor lindo. E agora o irmão Josiel vai fazer uma leitura bíblica. Graças e paz, irmãos, boa noite. Eu vou ler a segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbabos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra,
que variadas perseguições tenho suportado de todas, entretanto me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito obrigado, irmão Josiel, por essa leitura bíblica. E agora teremos uma participação especial com o irmão Jota. Quanto amor ele tem por mim. Cantador, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor, quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior.
pra transmitir esse amor que vem de ti, que vem de ti. Obrigado, Jota, pela participação especial. E agora teremos a oração dos dízimos, ofertas, desempregados e aniversariantes com o irmão Fernando. Oremos. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela semana que passou. Obrigado pelos livramentos. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Nesse momento, diante da Tua presença, colocamos em Teu altar os dízimos e ofertas aqui depositados. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão que depositou o seu dízimo, sua oferta. Que o Senhor possa estar multiplicando esses dízimos e ofertas para que possam atender as necessidades da Tua obra e que a Tua obra venha crescer cada vez mais, Pai, em Teu nome. Também coloco diante do Teu altar aquelas pessoas que não depositaram o seu dízimo, a sua oferta, por estar desempregados. Que o Senhor possa estar abrindo a porta de emprego para cada um, Pai, que possa estar suprindo a sua necessidade, ganhando o seu pão de cada dia, e assim também, Pai, contribuindo com o seu dízimo e com a sua oferta, Pai. Também te peço, Pai, pelos enfermos, que o Senhor possa estar colocando as Tuas mãos ali, abençoando os médicos, os enfermeiros, para que possa estar receitando o remédio correto, dando o seu diagnóstico, e que possa estar, Pai, providenciando a cura, para que possam estar aqui conosco, louvando e bendizendo o seu santo e excelso nome. Te agradeço pelo irmão Edson, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, Pai, que ele continue se recuperando, para que possa estar conosco aqui também, dando o seu testemunho, glorificando e bendizendo o seu santo e excelso nome. Também te peço, Pai, e coloco diante do Teu altar os aniversariantes dessa semana. Abençoe todos eles, Pai. Cada dia mais eles possam estar crescendo na Tua obra. Abençoe a vida deles, Pai. Dirija, conduza, que sempre possam estar se fortalecendo diante da Tua palavra, Pai. Te agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te oro e agradeço. Amém. Muito obrigado, Fernando. E agora teremos o momento missionário. Três mil, 2.000 viciados de crack. Abre o portão, tem drogado na porta, né, embaixo. Antes não estava sem portão, aí teve que colocar um portão, porque estava subindo. E sem contar o cheiro, né, que é horrível. A maconha para eles é normal, eles falam que é lixo. Então, para mim não é bom, né, cheiro de crack, de maconha é difícil. Então, sou obrigada a morar aqui pela condição, né. No próprio prédio, assim, que a gente mora, acontece essa estrutura. Tem muita coisa errada. Graças a Deus, por eu ser uma serva de Deus, Deus guarda meus filhos. Né? É só Deus para mim. Em meio a esta realidade, uma casa simples, mas cheia de sonhos. Aqui vive a pequena bailarina, que já é vencedora até no nome. É com a ajuda da mãe que a Vitória Beatriz fica pronta para ir às aulas do balé. Minha filha de 18 anos, eu sempre quis que ela fosse bailarina e eu nunca tive condição. E aí quando a Bia começou a fazer balé lá, né, eu falei, eu vou realizar o sonho da Bia, né? E eu tive a oportunidade, graças a Deus, né, da Cristolândia, de realizar esse sonho dela. Né? No meio desse lugar, sempre tem alguém que enxerga uma criança. Enxerga as crianças daqui, porque ninguém enxerga a gente aqui. A Casa dos Sonhos é um projeto que faz parte da Missão Batista Cristolândia em São Paulo. São 40 crianças que encontram na arte uma nova forma de enxergar a vida. Aqui elas têm a oportunidade de se expressar, né? A dança traz um trabalho que muitas vezes na vida, na correria do dia a dia e com a realidade universal que a gente tem,
muitas vezes a criança não é estimulada a ter, né, expressões, tanto verbais quanto corporais. Então aqui é um momento que elas têm de ter uma troca com elas mesmas, né? E é uma chance que elas têm de abrir assim um caminho, a cabeça para um outro universo, um outro olhar de como é possível conquistar coisas para si, né? Como que eu sou mais do que um ser humano, né? Eu sou alguém, eu me enxergo como uma pessoa capaz de conseguir realizar outras coisas em outros ambientes. Então é mais ou menos isso, é um presente muito grande, assim, que elas se superam a cada dia. Além do balé, missionários e radicais da Cristolândia acompanham as crianças em aulas de jiu-jitsu, música e reforço escolar. Após as atividades, o momento mais especial é quando os alunos aprendem a palavra de Deus. Nós dizemos o quanto Deus a ama e o quanto é necessário a gente, às vezes, passar por algumas situações para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser alguém diferente, ser um diferencial na nossa sociedade. E sempre temos dito isso, né? Que elas vão crescer e vão ser o diferencial. Você tem que fazer a sua história. O direito de escolher é seu, né? E você vai escolher o que você vai ser quando crescer. E Deus tem que estar no centro das suas escolhas, para que dê certo, que realmente você alcance o mais alto dos seus sonhos, o mais que você pode alcançar. Foi através do projeto que a Bia, como é carinhosamente chamada, ganhou a primeira etapa da seleção para a vaga na Escola de Balé Bolshoi, uma das companhias de balé mais importantes do mundo. Eu quero ser uma bailarina, eu quero ajudar outras crianças que nem as tias ajudam também. Agora em outubro, em Joinville, Santa Catarina, ela participará da última etapa que definirá a entrada dela na escola de balé. Ela não sabe exatamente o que espera pela frente, mas a pequena vitoriosa Beatriz já guarda no coração e escrita no caderno dos sonhos as palavras de gratidão pelos esforços que foram feitos para que ela chegasse até aqui. Deus, obrigada por ter todas as tias para me trazer para o balé. Eu te agradeço. Obrigada. Agora teremos o cântico de louvor com o Ministério da PIBVO. Céus e da terra.
gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Amém. Agradecemos a equipe de louvor e agora teremos uma mensagem devocional com o pastor Gil. Paz, irmãos, boa noite. Que Deus nos conceda a sua unção, a sua bênção nesta noite. A leitura de hoje, meus irmãos, se encontra na carta aos Romanos, capítulo 6, do versículo 15 até o 23. Antes de fazer a leitura, eu quero orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai eterno, quero agradecer, Senhor, por este momento, do qual nós viemos, Senhor, para te adorar. Aonde quer que estejamos, ó Deus, aonde a Tua palavra chegar, ó Deus, venha ser, ó Deus, para a edificação do Teu povo. Obrigado pela mensagem, obrigado pela palavra, obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor, e a responsabilidade, ó Pai, de trazer a porção da Tua palavra nesta noite. Continua nos abençoando pelas Tuas ricas e infinitas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui o texto começa dizendo assim: e daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma da doutrina de que fostes entregues, e, uma vez libertado do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes a vós membros, os vossos membros, para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos,
do pecado, estavais isento em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonheis, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertado do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, meus irmãos e irmãs, o texto tem um título que diz a lei, a escravidão e a graça. O texto começa fazendo uma pergunta, e daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? E sim da graça? De jeito nenhum. De jeito nenhum, meus amados, porque quando Deus nos chamou para a edificação, para a santificação. Não podemos viver debaixo do pecado. E o texto do versículo 16 diz, não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Como você tem vivido? Qual é a sua vida diante de Deus? O que você tem prezado para que assim possa ser escravo? Deus dá aí, meus irmãos, um caminho para que nós possamos observar e entender de que podemos escolher. Temos a oportunidade de escolha. E aí, se nós somos escravos do pecado, logo a nossa natureza carnal vai viver debaixo do pecado. Então, quando a lei veio mostrar ao povo a sua situação, é para que a pessoa reconheça que ela é pecadora, que ela necessita da graça de Deus. Porque não é por causa do pecado que veio, é por causa do pecado que veio a morte. E quando diz aqui, meus irmãos, a respeito, não sabeis que daquele a quem os ofereceis, quem vocês servem. Se nós tivermos o exemplo de um empregado, se nós tivermos o exemplo do patrão, nós podemos observar que nós trabalhamos. Então, nós devemos a obediência ao patrão. Se nós formos rebeldes, sofreremos uma advertência ou seremos mandados embora. Então, aqui o texto está dizendo, se você é obediente ao pecado, você é escravo do pecado. Mas se você obedece a Deus, você se torna sendo escravo da justiça. E o texto, o versículo aqui 17 diz, mas graças a Deus. Graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração. Meus irmãos, quando nós vivemos em pecado, quando nós vivemos na prática do pecado, logo nós não temos um compromisso com Deus. E isso faz com que nós vivemos tranquilo, sem nenhum compromisso, sem nenhum comprometimento, porque logo somos escravos do pecado. A nossa natureza, a nossa mente já cauterizou com o pecado. E com isso, meus irmãos, nós não ligamos mais para as coisas de Deus. E aí somos escravos do pecado. Precisamos compreender, meus queridos, que quando Jesus nos liberta, meus amados, para que sejamos livres do pecado. Porque a Bíblia toda ela vai ensinar que para se buscar a Deus, se faz necessário viver em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Precisamos, então, compreender que o pecado afasta o homem de Deus. Por isso que diz, a lei, a escravidão e a graça. A lei, meus irmãos, é para punir, a punição. A escravidão é a obediência e a graça é aquilo imerecido. Nós não merecemos, mas a graça nos alcançou. Efésios nos registra muito bem isso. Precisamos compreender, meus queridos, de que como a obediência de coração faz com que vivemos essa graça que Deus nos oferece.
Continuando aqui no versículo 17, a parte B diz: a forma da doutrina que fosse entregue. Nós aprendemos com a Bíblia Sagrada, nós aprendemos com a sã doutrina, como viver debaixo da graça, sem viver no mundo do pecado, embora somos de natureza pecadora. Somos pecadores por natureza, porque em pecado concebeu a minha mãe. Em pecado nós nascemos. Mas com isso, meus irmãos, não é porque nós vivemos dessa forma que a graça não alcança. Alcança sim, a graça tem nos alcançado. Fato é que eu tive o privilégio e a honra de conhecer o Senhor Jesus na minha mocidade. Se não fosse a graça, eu não teria sido alcançado. Verso 18 diz: e uma vez libertado do pecado, fosse feito servo da justiça. Para sermos libertados do pecado, meus irmãos, nós necessitamos de reconhecermos que somos pecadores. Precisamos saber que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Precisamos entender que, se não fosse o ato de Jesus na cruz do Calvário, se não fosse a ação de Jesus Cristo, nós não teríamos alcançado essa graça. A graça é o favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, mas nós recebemos por causa da misericórdia de Deus. Então, quando fala aqui, uma vez libertado do pecado, fosses feito servo da justiça. Quando nós somos libertados do pecado, nós não vivemos pecando. Nós não vivemos na prática do pecado, embora nós somos pecadores. Quando vivemos, meus amados, debaixo da graça, é que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos dá este privilégio, nos dá a solução, nos dá o escape, nos dá, meus irmãos, como fugir do pecado. E olha, o pecado é algo que faz emaranhar cada vez mais. Porque, meus irmãos, eu falo algo aqui, não vou espantar a igreja, vou falar uma coisa aqui interessante, que o pecado, ele é gostoso, mas as consequências do pecado levam à morte. Olha, você é livre para pecar, nós somos livres para pecar, mas nós não devemos pecar. E quando nós pecamos, mesmo sem querer, e reconhecemos que pecamos, devemos buscar a Deus em arrependimento. Devemos nos arrepender, meus irmãos, porque nós somos de natureza pecadora. O apóstolo Paulo falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Falo como homem, porque os nossos membros viveram em escravidão do pecado, na impureza do pecado. E Deus, Ele quer nos libertar. Versículo 19 diz: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirdes justiça para a santificação. Precisamos viver, meus irmãos, neste mundo tenebroso em santidade. É fácil? Não é fácil. Mas requer uma disciplina, requer uma doutrina, requer um comprometimento e um compromisso para com Deus, porque só assim você conseguirá sobressair sobre o pecado, desviar do pecado, não ficar com a sua mente cauterizada. Quanto mais, meus amados, nós buscamos a palavra de Deus, Ele nos afasta. E é fato. Ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Precisamos compreender, meus amados, porque quando o apóstolo Paulo, que ele fala como homem, porque ele sabe da natureza humana, a fraqueza humana, ele sabe, meus irmãos, o porquê disso. Eu falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. E é interessante, porque a Bíblia sempre ele vai falar sobre a carne e o espírito. Um sobrepõe contra o outro. E quando o apóstolo Paulo diz: olha, o que eu quero fazer, esse eu não faço, o que eu não quero, esse eu faço, porque é uma briga interna, meus irmãos, é um conflito de natureza, é a briga espiritual, e isso afeta todo o universo.
a toda a criação. A carta aos Romanos é muito clara a respeito de você para com Deus e a natureza e sua criação. Quando nós observamos, meus queridos, que nós somos limitados, nós somos pequenos diante de Deus, nós carecemos da graça de Deus, nós precisamos de Deus. Quando nós reconhecemos isso, nós voltamos para Deus. Esse Deus maravilhoso, meus irmãos, é um Deus onisciente, onipresente. Esse é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é um Deus que sabe das suas necessidades, sabe o que você precisa. Olha só, meus amados, voltando aqui o versículo 19, né? Vou fazer a leitura dele completa. Falo como homem por causa da vossa fraqueza, assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecereis agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, uma mudança, meus irmãos, de norte. Você agora entende da sua natureza humana, porque a maldade sobre a maldade, que é a natureza pecadora do homem, sobe a respeito de que você tem que desviar do pecado. E o texto diz, no verso 2, diz, porque quando antigamente, ou quando eras escravo do pecado, estava isento com relação à justiça. Não tinha nenhuma cobrança a respeito de você, a respeito para com você e Deus. Mas agora que você conhece, agora que você entende, agora que você vive a justiça de Deus, o que você fizer daqui para frente é cobrado, como servo do Senhor. Verso 21 diz, naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas que agora vos envergonheis, porque o fim delas é morte. Meus irmãos, quando a Bíblia traz o resultado de morte, além da morte física, o mais importante é a morte espiritual. O mais importante e preocupante. Preocupante quando você morre sem Cristo. Importante quando você morre com Cristo. Preocupante, meus irmãos, porque quando a pessoa morre sem Cristo, o fim dela é a condenação eterna. Mas quando ela morre com Cristo, o fim dela é a vivência eterna. Porque Jesus, quando foi assunto ao céu, ele subiu e foi preparar lugar para nós. Nós temos uma morada, e por isso, meus amados, quando o texto diz que naquele tempo que o resultado colheste, olha só, somente as coisas que agora vos envergonhei, porque o fim delas é morte. Verso 22 diz, agora, porém, libertado do pecado, transformado em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Meus irmãos, viver eternamente é algo que nasceu no coração de Deus. Nós, matéria, corpo, morre e a terra volta, o pó aí, mas o espírito volta para Deus, que o deu. O espírito não morre. E o texto é bem claro quando diz, meus irmãos, que o fim de tudo isso é nós vivermos em santidade, é nós vivermos em santificação. Versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos reconhecer isso, precisamos entender esta mensagem que Deus está sempre falando para nós humanos, sempre falando para nós a sua criação, sempre enfatizando que nós temos uma vida eterna. Nós temos um transladado a passar, meus irmãos, nós temos uma viagem a fazer. Mas para isso temos que morrer. O morrer materialmente, porque vivemos espiritualmente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é um Deus único. Olha só o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz, ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ele está falando para que o povo de Deus ouve a palavra dele, para que o povo de Deus entenda que há um Deus único, para que o povo de Deus entenda que só é Deus que faz isso, para que nós
sejamos salvos. Esse Deus, em sua onisciência, em sua presciência, esse Deus que fala, meus irmãos, lá no Evangelho de São João, capítulo 17, ele vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É Jesus que faz essa ligação, é Jesus que traz, meus irmãos, esse momento de que nós, como criatura de Deus, que fomos criados para o louvor de sua glória, nós, a única criatura que somos semelhante ao nosso Criador, é Ele, e para Ele fomos criados. Mas esse Deus é um Deus de justiça, é um Deus amoroso, não faz nada por imposição. Você tem que entender que é você que precisa de Deus, não Deus de você. Deus, ele pode te usar e você será privilegiada em ser usado e usada por Deus em favor de sua obra. Os anjos queriam trabalhar, mas Deus deixou para nós, para eu e você. Precisamos, meus irmãos, compreender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e que ela nos traz sabedoria, e que ela nos dá o respaldo de que precisamos, a confiança, nos dá o ligamento. É ela que nos dá, meus irmãos, a liberdade, porque o texto também no Evangelho de João vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus também diz em João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, é essa liberdade, essa libertação do velho natureza, do velho homem, a velha natureza pecadora, libertar você disso, do pecado, para a justiça de Deus. E isso acontece cada vez mais, é individual, é entre você e Deus, é entre eu e Deus. Por isso, precisamos confiar nesse Deus maravilhoso. Para encerrar, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste, Jesus nosso Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, Pai eterno, quero agradecer ao Deus a oportunidade, quero agradecer ao Deus, aos amados irmãos e irmãs que nos ouvem nesta noite, quero agradecer ao Deus, mesmo não sendo nosso irmão em Cristo, mas que ainda tem o privilégio de ouvir, Pai, esta mensagem, que possa compreender que precisa de Jesus, que precisa de Deus, que precisa dar lugar a Jesus e compreender que tem um plano de salvação e vida eterna. Passamos por aqui, por este mundo, por mais que vivemos aqui na terra, por mais que temos 100, 120 anos, não é nada comparado com a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. E aí você diz amém. Deus nos abençoe. Uma ótima semana em nome de Jesus. Amém, pastor Gil. Agora novamente com o irmão Fernando teremos a oração final. Oremos. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por esse culto, Senhor. Que os louvores, agradecimentos possam estar chegando diante do teu altar, que só possa estar recebendo com um cheiro suave e agradável para ti. E também, Pai, te agradecemos pela palavra que foi pregada nessa noite, que ela possa vir de encontro aos nossos corações, nos abençoando, fortalecendo, restaurando, curando e abrindo os olhos, Pai, de todos aqueles irmãos que estão assistindo nesse momento, seus corações, sua mente, para que a Tua palavra entre em nossos corações e faça a Tua obra. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez pelas bênçãos concedidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e, por fim, teremos o pós-lúdico com o irmão Juninho.